tudo bem? Você está ouvindo o podcast Cuidar com Voz, uma parceria com o Departamento de Patologia da UFRN. E no episódio de hoje, vamos conversar sobre um tema que exige sensibilidade, ciência e atenção. O corpo fala. Como a enfermagem percebe os sinais da arteriosclerose antes do estetoscópio? Vamos explorar nesse episódio quais os sinais silenciosos de risco a enfermagem pode identificar em pacientes com hipertensão, diabetes e obesidade, antes que a arteriosclerose se manifeste clinicamente. E por que essa escuta é decisiva na prevenção cardiovascular. Meu nome é Débora e estão comigo hoje a Ana, Yasmin e a Bruna, minhas colegas de vida na enfermagem, convivência na atenção primária e no cuidado integral. E juntas, iremos abordar o grande tema levantado. Para iniciar, precisamos entender o que é, de fato, a arteriosclerose. Ana, você pode explicar ao público o seu conceito e por que dizem que ela é uma doença silenciosa? Com certeza, Débora. A aterosclerose é uma doença inflamatória crônica que afeta a parede das artérias. Ela se caracteriza pelo acúmulo de gordura, cálcio e células inflamatórias no endotélio vascular, a camada mais interna do vaso. Com o tempo, essa placa cresce e reduz o calibre das artérias, dificultando o fluxo sanguíneo. O problema é que esse processo pode se desenvolver ao longo de décadas sem provocar sintomas. Muitas vezes, a primeira manifestação é um evento agudo, como um infarto ou um acidente vascular cerebral. É por isso que chamamos a aterosclerose de uma doença silenciosa, mas antes disso, o corpo já envia sinais. E a enfermagem, com o seu olhar clínico e próximo ao paciente, pode perceber o que os exames não mostram e saber reconhecê-los é uma forma de cuidar antes da urgência. Yasmin, e quais são os principais fatores de risco que favorecem o desenvolvimento da arteriosclerose? Bom, começando pela obesidade, que atualmente é considerada uma epidemia global e um dos maiores desafios da saúde pública no Brasil, ela está diretamente ligada ao estilo de vida sedentário e à alimentação inadequada. O excesso de gordura, principalmente abdominal no organismo, não é apenas uma questão estética. Ele desencadeia um processo inflamatório crônico que afeta todo o corpo. Isso inclui a parede dos vasos sanguíneos, principalmente as artérias elásticas e musculares, onde ocorre a deposição de placas de gordura, conhecidas como ateromas. Esse acúmulo de colesterol e outras substâncias nas paredes das artérias podem estreitar ou obstruir o fluxo sanguíneo e, desse modo, favorecer o desenvolvimento das patologias cardiovasculares, que são responsáveis por mais morbidade e mortalidade que qualquer outra categoria de doença humana. Outro ponto a ser considerado é que pacientes obesos geralmente possuem pressão arterial elevada. A hipertensão arterial é uma condição na qual a pressão do sangue contra as paredes das artérias está constantemente elevada. Essa força excessiva danifica o endotélio, que é o revestimento interno dos vasos, tornando-o mais vulnerável à deposição de lipídios e células inflamatórias. Com o tempo, esse processo contribui para a formação e crescimento das placas ateroscleróticas, ou seja, a hipertensão não só favorece o início da aterosclerose, como também acelera a sua progressão e aumenta o risco de eventos cardiovasculares graves, como infarto e AVE. Bruna, o que pode ser acrescentado em relação à diabetes? Bom, é importante destacar outro fator de risco modificável, que é a diabetes mellitus, que induz hipercolesterolemia e aumenta acentuadamente o risco da aterosclerose. A incidência de infarto do miocárdio é 2 vezes mais alta em pacientes diabéticos do que em indivíduos normoglicêmicos. Enquanto a hipertensão danifica o endotélio vascular, a diabetes contribui com o excesso de glicose no sangue, o que também lesa o endotélio e favorece processos inflamatórios e oxidativos. Além disso, no diabetes, há alterações no metabolismo lipídico, com aumento do colesterol LDL, que se deposita nas paredes arteriais, e a combinação desses fatores gera um ambiente propício para o desenvolvimento de placas ateroscleróticas, tornando os vasos mais rígidos e estreitos. Portanto, controlar a pressão arterial e a glicemia é fundamental para prevenir a progressão da aterosclerose e proteger a saúde cardiovascular.
E o interessante e perigoso é que a hipertensão e a diabetes também podem evoluir de forma silenciosa. Entretanto, alguns sinais sutis surgem e a enfermagem pode percebê-los durante o cuidado. Por exemplo, quando os pacientes relatam cansaço fácil aos pequenos esforços, sensação de peso nas pernas, dor ao caminhar, principalmente nas panturrilhas, ou a sensação de pele fria e ressecamento nos membros inferiores. Todos esses sinais podem evidenciar o comprometimento da circulação periférica. Outros sinais importantes são unhas quebradiças, perda de pelos nas pernas e episódios de formigamento ou dormência. Ademais, o descontrole glicêmico pode indicar inflamação vascular ativa. Esses são sinais que não aparecem nos exames de imagem, mas que, quando percebidos com atenção, revelam um corpo que já começa a manifestar a disfunção vascular. Exatamente. É um assunto muito sério, pois os sinais de risco nem sempre aparecem nas consultas formais. Muitas vezes, eles estão no relato cotidiano do paciente, como alterações no sono, desânimo persistente, lapsos de memória ou uma sensação de peso no peito em momentos de estresse. Ademais, queixas como formigamento nas pernas, visão embaçada à noite ou mesmo fadiga ao subir poucos degraus podem parecer comuns, mas devem ser levados a sério. Nesse viés, a enfermagem observa dimensões mais amplas, por exemplo, como está a rotina alimentar. O paciente tem conseguido manter o uso regular das medicações? Há sinais de sofrimento psíquico ou estresse crônico? Essas informações, muitas vezes sutis, ajudam a compor um quadro mais completo e permitem a identificação precoce de alterações vasculares antes mesmo que surjam os sinais clínicos mais evidentes. A escuta da enfermagem vai muito além da aplicação técnica de procedimentos. Ela envolve sensibilidade, atenção e presença. Ao cuidar de alguém, o profissional de enfermagem observa não apenas os sinais vitais, mas também o comportamento, os gestos, o corpo em movimento, o ritmo do caminhar, o padrão de respiração e até a maneira como o paciente expressa o cansaço ou silencia suas dores. Cada detalhe, por mais sutil que pareça, pode revelar alterações importantes no estado de saúde. É nesse olhar atento e nessa escuta acolhedora que se constrói um cuidado mais humano e assertivo. Por isso, o vínculo, a empatia e a escuta ativa tornam-se ferramentas tão essenciais quanto o estetoscópio. Elas não substituem a técnica, mas a complementam, dando sentido ao cuidado integral. Para cada sintoma que não aparece nos exames laboratoriais ou nas imagens, há um corpo que fala por meio de pequenos sinais, muitas vezes silenciosos aos olhos apressados. Um olhar perdido, um suspiro mais longo, uma mudança na postura, a diminuição do apetite, o modo como alguém segura o próprio corpo, tudo isso comunica. O corpo é uma linguagem viva e cabe ao profissional da enfermagem diferenciá-la com atenção e escuta sensível. Nem sempre a dor se traduz em números ou gráficos. Às vezes, ela se revela no gesto contido, na fala embargada, no movimento hesitante. Reconhecer esses sinais também é uma forma de diagnosticar o cuidado. Escutar é cuidar, e cuidar é prevenir. Quando ouvimos verdadeiramente o paciente, com os ouvidos, os olhos e o coração, conseguimos perceber o que muitas vezes ainda não virou diagnóstico, mas já é um sinal de alerta. A escuta atenta permite identificar fragilidades antes que se tornem urgências, acolher dores antes que se transformem em sofrimento crônico, orientar antes que a desinformação gere medo ou descuido. Prevenir não é apenas aplicar vacinas ou realizar check-ups regulares, mas também estar presente, atento ao que é dito nas entrelinhas e ao que se expressa sem palavras. É nesse espaço da escuta sensível que nasce o cuidado que transforma. Na enfermagem, o olhar atento é tão valioso quanto qualquer equipamento. É ele que capta a dor disfarçada no sorriso, o medo por trás da braveza, a solidão escondida no silêncio.
porque saúde também é escuta, é toque, é empatia. É entender que cada pessoa carrega uma história única e que cada corpo fala de um jeito diferente. E se você gostou desse episódio do nosso podcast Cuidar com Voz, compartilhe com os familiares e colegas da saúde. Vamos fortalecer o papel da enfermagem como guardiã do cuidado precoce. Até o próximo podcast Cuidar com Voz!